Olá, boa noite. Gente, a nossa live de hoje é a última live do mês sobre o e-social. Eu foquei as lives agora no início de janeiro nesse tema, porque vira o ano, a gente precisa sim falar de novo do e-social, porque apesar dele ser já uma realidade, muitas empresas ainda não estão adequadas ou ainda tem muitos erros. Por isso que a nova mudança que teve no layout do e-social, e é uma mudança diretamente ligada à SST, foi criada, foi feita justamente para evitar um erro muito comum que estava acontecendo, por uma falta de entendimento do que se envia ou não ao e-social, sobre quais são as informações que precisam realmente ser enviadas. Como precisam ser enviadas. O pessoal não estava entendendo, estava fazendo um envio de uma forma que não estava bem correta. Foi feita essa mudança aí de layout. E aí eu vou comentar aí com vocês depois que mudança foi essa e por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Não só sobre isso, mas justamente sobre o erro que estava acontecendo no envio, justamente por muitas dúvidas em relação ao e-social. E aí essas dúvidas estavam ocasionando esses erros, tá? Então nós vamos falar sobre isso. O tema da live, nós vamos falar sobre os eventos de SST no e-social, que são 3 eventos que são ligados diretamente ao e-social, tem outros que são interligados à segurança do trabalho indiretamente, mas são eventos de RH e contabilidade por motivos coerentes que eu vou explicar aí ao longo da live também. Mas são 3 os eventos de saúde e segurança, eu vou explicar cada um deles e vou falar também aí qual foi a última mudança que teve, que já começou a valer e já tá valendo desde ontem. Se tem alguém aí que já está trabalhando aí fazendo os envios e precisou fazer algum envio de ontem para hoje, já percebeu essa diferença. Então é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje, bem direcionado, até pelas muitas perguntas, muitas dúvidas estavam surgindo ainda sobre o e-social, então eu resolvi focar nesse assunto. Então, mesmo que nós diretamente não façamos os envios, nós profissionais de segurança somos responsáveis sim, né? Mesmo que indiretamente, no momento que nós somos responsáveis pela documentação, pela adequação e o cumprimento dela. Então, acaba nos afetando de qualquer forma. Eu vou começar falando, então, aqui sobre os 3 eventos, aí depois eu falo da mudança e comento aí quais são os eventos que são ligados indiretamente à segurança do trabalho. Os eventos de saúde e segurança do trabalho, diretamente, são 3 eventos. E são os mesmos eventos, as mesmas informações que nós utilizávamos para fazer o PPP. Quando nós fazíamos eles de forma física, porque agora ele é eletrônico, são as mesmas informações que nós precisávamos inserir neste PPP. Claro, tirando informação pessoal do funcionário, né? Nome, documento, né? Enfim, as informações de saúde e segurança que nós colocávamos no PPP eram 3. E é justamente por isso que os eventos são 3. Porque o e-social, ele foi criado com o intuito justamente de ter aí a informatização dos tributos trabalhistas e previdenciários. E o PPP nada mais é do que um documento que informa se aquele trabalhador ele exerceu ou não alguma atividade que daria direito à aposentadoria especial. Assim como o LTCAT, porque as informações do PPP elas têm que ser retiradas do LTCAT, que é o documento que precisa ser conclusivo e caracterizar ou não a atividade especial. O PPP deles é a CAT, né, que é a comunicação do acidente de trabalho. Quando nós fazemos o PPP físico, caso aquele funcionário tivesse tido algum acidente durante o seu período laboral,
nós inserimos essa informação no PPP. Agora, no momento que a gente faz a abertura da CAT, a gente envia essas informações do registro do acidente de trabalho ali no sistema ali do e-social ao INSS. Então, ele vai ter direito a ele vai ter ali full time o acesso a essas informações. Então, essa questão não mudou. A diferença é que antes a gente fazia a emissão da CAT ali no aplicativo, né, aquele do INSS, o aplicativo 4.0, depois a gente conseguia fazer direto lá no site, né, da Previdência Social, e agora a gente consegue fazer isso ali direto ali no sistema do e-social, tá? E agora, no momento que sempre quando a gente lançou essas informações, automaticamente lá a Previdência Social ela já tinha o acesso. Então, antes o INSS, a Previdência Social, tinha acesso direto a essas informações. A diferença é que agora o governo tem o acesso às informações ainda e o funcionário também vai ter, porque vai constar ali no PPP. Tá? O que vai facilitar a nossa vida, que agora a gente lança ali os eventos conforme, né, a necessidade, né, conforme precisa, e aí, pelo menos a partir, né, de 2023 para frente, a gente não vai mais precisar fazer o PPP de forma física, né, isso, né, para os próximos, né, digamos assim, os testes do futuro, né, eles não vão mais precisar ficar correndo atrás de informações do passado, né, que nem muitas vezes a gente faz, às vezes tem que ir atrás de documento de laudos de 20, 30 anos atrás que nem existem, aquele setor nem existe mais e a gente aí passa um maior sufoco, né, para fazer esse preenchimento. Isso vai acabar, né, porque vai estar tudo ali online, né, vai ser tudo eletrônico. E também aquela pessoa ou trabalhador que quer usufruir do seu benefício, também não vai mais precisar fazer aquela correria de ficar indo atrás de todas as empresas que trabalhou, muitas que às vezes nem funcionam mais, já fecharam as portas, né, enfim, ter todo um trabalho, tem que entrar na justiça, né, enfim, para poder usufruir do seu direito. Então, isso pelo menos vai facilitar, tá? Mas então não mudou nada, a gente continua fazendo ali a emissão da CAT da mesma forma que antes, nós conseguimos fazer pelo e-social, CAT com afastamento e CAT sem afastamento, tá? Só que agora também, como todas as informações, tanto as informações trabalhistas, também estão todas no mesmo sistema, agora as informações elas se interligam. Então, vamos supor, teve um acidente de trabalho, eu fiz uma emissão na CAT, fiz uma CAT sem afastamento ou fiz uma CAT com 10 dias de afastamento. Aí eu vou lá, registro a CAT, tem que ser registrado o atestado médico, senão vai acabar dando erro. É o RH que faz, sim, mas tem que fazer, senão depois vai gerar um erro, ele não vai conseguir gerar a folha de pagamento desse funcionário. Já vi empresas com esse problema de não conseguir gerar o contra-cheque, não conseguir fazer a folha de pagamento do funcionário porque não tinha sido lançado de uma forma correta um atestado médico. Então, no momento que eu lanço uma CAT com afastamento de 10 dias, por exemplo, o sistema ele vai conseguir identificar se esse atestado de 10 dias ele foi lançado ou não. Aí vamos supor que daqui a pouco esse atestado, esses dias de afastamento aumentem, né? Enfim, virem 16, ele acaba tendo que se afastar o INSS, o sistema vai ver, não, mas é a mesma pessoa, ele estava com 15 dias de atestado, foi emitido uma CAT, daqui a pouco tem mais 7 dias, sabe? Então, essas malandragens, assim, digamos assim, que muitas empresas faziam antes, dificilmente elas vão conseguir fazer agora, porque tudo agora vai estar interligado. Ou da mesma forma, eu faço uma CAT sem afastamento, porque muitas empresas e muitas pessoas ainda acham que a simples emissão da CAT gera uma estabilidade para o trabalhador. E não é bem assim. Existem outros quesitos para que se gere essa estabilidade e aí o trabalhador tenha direito a alguns benefícios que um afastamento que não tem relação com o acidente de trabalho tenha. Uma pessoa que tem um afastamento ao INSS por uma doença que não tem relação do trabalho tem certos benefícios e uma pessoa que teve um afastamento por acidente de trabalho tem alguns benefícios a mais,
não só a estabilidade. Só que para ter esse direito requer outras coisas, né? Não somente uma CAT e um atestado médico. Não é assim tão simples, tá? Até por questão de tempo eu preciso dar uma resumida. Mas existem sim essa diferença, tá? Então isso daqui para frente vai impactar muito. A gente tem que cuidar bem as informações quando a gente envia, não só enviar no prazo, né? Enfim, enviar da forma correta, porque as informações vão conversar. Então, o governo ele vai ter acesso a todas essas informações. Então, aquelas malandragens, hoje em dia, dificilmente elas vão ser sustentadas. Então, um dos eventos é a CAT. Tá? A gente continua fazendo a emissão da CAT para quê? Para que saia essa informação no PPP e para que o governo, né, a gente vamos ser sinceros, para que ele consiga ter esse controle dos acidentes da empresa. Por quê? Porque vai interferir na alíquota que a empresa paga. Vai interferir lá, que é o FAP, né? Vai interferir lá no FAP, qual é a alíquota do FAP que a empresa vai pagar, tá? Quem não sabe o que é o FAP, gente, a gente pode ver uma live para exemplificar depois, porque é muita coisa. Lá no módulo, lá no curso do E-Social, eu explico bem, né? E como é que funciona essa alíquota. Mas aqui a gente vai fugir muito do assunto, só acabar detalhando, tá? Quem é aluno aí, inclusive eu vi que tem alguns alunos aí na live, já comenta pra mim se já assistiram esse módulo do E-Social. Comenta pra mim, já assistiu, Anderson, Dani, já assistiram? Só comentem pra mim se vocês já chegaram, que é o último módulo, se vocês já assistiram ele, só pra mim saber. Aí vocês vão entender do que eu tô falando, né? Então serve pra isso, pra fazer o pagamento de imposto, né? O pagamento do tributo. Então, isso interfere e também interfere naquele caso, aquelas empresas que têm pessoas afastadas ao INSS por acidente ou doença do trabalho. Isso tudo vai interferir lá no FAP. Então, por isso que o governo quer saber, tá? Porque ele quer cobrar essa despesa do empregador e não a Previdência Social arcar com todo este custo. Então, por isso que esse é um dos eventos obrigatórios no envio ali do E-Social. O segundo evento de SST é referente ao monitoramento biológico. O que é o monitoramento biológico? É o monitoramento da saúde daquele trabalhador. É ali que a gente lança as informações do que? Do ASO. Ah, o Anderson assistiu? Ah, então já deixa aí um comentário aí o que você achou. Tá entendendo do que eu tô falando então, né? O monitoramento biológico, gente, o que é? É o ASO, tá? E aí, o que a gente envia? A gente envia a mesma, tudo aquilo que tá ali na R7. É o ASO admissional, é o ASO de mudança de risco, é o ASO demissional, né? A gente, toda vez que tiver um ASO admissional e os periódicos, né? Enfim, ASO de retorno ao trabalho, tudo, eu tenho que informar, eu tenho que enviar essas informações ao E-Social. Então, o que eu envio? Eu envio se a pessoa fez os exames, quais exames foram feitos, né? Isso e quando foram feitos, são essas informações que nós enviamos ali ao E-Social. A gente não envia, gente, resultado de exame. Nós que não somos profissionais da parte médica, não somos médicos e nem enfermeiros, nem devemos, tá, por uma questão de norma, ter acesso a resultados de exames. O que a gente tem acesso e é o que são as informações que são enviadas ao E-Social é quais são os exames que foram feitos e quando. Isso a gente pode enviar. Resultado de exame é entre médico e paciente, tá? Aí é sigiloso. É quebrado em alguns casos, mas em casos assim, por solicitação da justiça. Aí são casos específicos, provavelmente alguma reclamatória trabalhista, alguma coisa assim. No mais, não. Então, o evento em relação ao monitoramento biológico nada mais é do que o ASO. As informações do ASO, o controle da saúde daquele trabalhador. Não esquecendo, gente, que esse ASO, né, ele tem que estar de acordo, tem que estar vinculado ao PCMSO, salvo exceções. É claro que tem as exceções, né, que constam lá na norma, mas salvo exceções, ele tem que estar de acordo e vinculado ali ao PCMSO, certo?
Este é o segundo evento. Tá excelente. Então tá bom, Anderson. O terceiro evento é o evento dos agentes nocivos. E pelo que eu tenho visto, é o evento que mais gera dúvidas e confusão, tá? Primeiro, porque os agentes nocivos que nós enviamos ao e-social, eles estão referentes ao que está no LTCAT. A primeira confusão que eu vejo muito acontecer é muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive de segurança do trabalho. Inclusive, gente, eu participei, sempre quando eu vou montar alguma aula, algum curso, além de estudar e eu ter certeza que eu tenho bastante conhecimento do assunto, eu faço vários outros cursos sobre esse assunto, porque eu quero saber qual o conteúdo que as pessoas estão passando, né, enfim. E aí eu pego, por exemplo, tudo que eu aprendi nesse, mais o que eu aprendi nesse. Então, no curso eu tive esse assunto e no outro eu tive um assunto diferente, eu junto tudo no meu para que ele seja o mais completo possível. Então eu fiz vários, assim, tanto presenciais quanto online, antes de montar ali o cronograma, né, ali o planejamento pedagógico do meu curso de social. E eu estava num curso presencial quando eu quase infartei. Sério, gente, eu quase infartei ali na hora. A professora explicando, e ela é uma professora de curso técnico, tá? Eu não vou citar nomes nem nada, porque eu não vou expor ninguém. Mas ela é uma professora de curso técnico também, inclusive tinha alunos dela lá fazendo esse curso. Isso que eu fiz por uma indicação de um colega, porque eu não conhecia o pessoal. E aí ela contando que uma vez uma aluna chamou ela, acho que foi no WhatsApp, uma ex-aluna, para perguntar. Ela perguntou como é que ela sabia quando a pessoa tinha direito à insalubridade. E aí ela disse que daí ela foi responder para a aluna e ainda falou assim, nossa, a prof já não falou tantas vezes que a gente caracteriza a insalubridade, que para caracterizar a insalubridade nós precisamos fazer o LTCAT. Gente, quando ela falou insalubridade e terminou a frase com LTCAT, eu juro que eu dei um pulo da cadeira. Eu dei um pulo da cadeira. A minha vontade era de... Não. Só que eu não quis deixá-la constrangida também. Não quis também ser arrogante. Então, na hora eu dei um pulo da cadeira, eu quase infartei, mas eu não falei nada. E aí começou um debate ali, então, e eu fiquei matutando na cabeça, gente, a maioria que eu tava vendo aqui, a maioria é aluno, né? Estão aprendendo agora. Dava para ver que eles estavam lá para aprender justamente porque não sabiam muita coisa, né? Aí eu pensei, como é que eu vou permitir que eles saiam daqui com uma informação errada? Porque daqui a pouco eles vão falar para outro, vão falar para outro, vão falar para outro, daqui a pouco eles estão numa empresa e falam uma besteira dessa. Só que, e sem saber, porque foi o que eles aprenderam, então vão falar achando que tem razão, que estão certos, né? Porque aprenderam assim, e aprenderam com a pessoa que confiava, a professora do curso técnico. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, não posso a gente sair aqui com essa besteira na cabeça. Eu disse, não posso, né? Mas eu também não vou, como é que eu vou me meter na aula dela, né? Não vou ser arrogante também nesse ponto. E só que daí surgiu um debate, começou a surgir uma discussão, um argumento, eu já tava meio que me coçando ali na cadeira, sabe? Já tava me coçando a garganta aqui pra falar. E aí eu cheguei, chegou uma hora, teve uma oportunidade, teve uma brecha. Aí eu peguei e falei assim, pois é, né, gente? Mas é que assim também, né? O LIP, o laudo de insalubridade e periculosidade, é legislação trabalhista, né? NR15 e NR16. Já a aposentadoria especial, a atividade especial, é legislação previdenciária, né? Então são duas coisas diferentes, são legislações diferentes. Eu vi que na hora a professora me olhou, assim, ela não falou nada, né? E trocou de assunto e seguiu adiante. Foi o que eu consegui fazer para ajudar. Espero que eles tenham saído de lá tendo entendido isso, porque eu fiquei nervoso mesmo, porque eu não queria, era o curso dela, né? Enfim, eu não queria me meter, né, literalmente no ensinamento dela, no curso dela,
mas por outro lado também eu não queria que as pessoas saíssem de lá com uma informação que não era correta. Então, por isso que eu venho falando muito, inclusive aqui, que e-social é legislação previdenciária, tá? Tem algumas coisas que acaba ligando ali, tendo algum vínculo com as normas regulamentadoras? Tem. Inclusive, eu falei sobre isso lá na live passada. Imagina a cara da professora quando você falou, não, ela fez uma cara tipo assim, hã? Acho que depois ela foi pesquisar o assunto, né? Mas eu não podia, né? Pô, eu vi ali que a maioria era aluno, o pessoal não tinha nem se formado, dizendo, ai, deixar as pessoas entrar no mercado de trabalho com essa informação, né? Por favor, fazer uma entrevista, falar uma besteira dessa, já não pega vaga, né? Enfim, então, gente, laudo de salubridade e periculosidade é norma regulamentadora NR15. E social é LTCAT. LTCAT é legislação previdenciária. Aí nós temos ali a tabela do anexo 4 ali do decreto lá da Previdência Social, que fala dos agentes nocivos, que é a mesma tabela 24 lá do E-Social, tá? É as mesmas informações, inclusive lá no curso eu explico mais no detalhe isso, gente, mas é a mesma coisa. Só que tem informações que constam, por exemplo, na NR15, que são realmente condições que a gente pode caracterizar como insalubre, mas elas não constam no anexo 4 e nem na tabela 24. Então, por mais que uma situação ela possa ser insalubre, ela pode não ser especial. Tá? Existem algumas diferenças. Não só nisso, questões de como é a atividade, né? Enfim, para ser uma atividade especial, atividade, aquele tipo de atividade tem que ser permanente, né? Existem algumas diferenças, para não dizer várias, tá? Apesar de ter os mesmos itens, e mesmo assim a gente ainda tem formas de caracterizar que são diferentes. Então, gente, não confundam, tá? Pelo amor de Deus, por favor, pelo menos quem tá aqui, não confunde, me ajudem a explicar e disseminar isso, porque tem muita gente que ainda confunde. Então, os agentes nocivos, né, do evento 2240, que é o evento de social, é os que estão no anexo 4 do decreto da Previdência Social. Deixa eu ver que o Anderson comentou, era humano, agora se ela persistir no erro é outra coisa. Exatamente, isso aí. Eu espero que ela tenha ido pesquisar, estudar sobre o assunto e tenha corrigido nas outras turmas, né? A gente não sabe de tudo. É claro que não. Eu também não sei de tudo, né? Enfim, mas num curso, sabe? Num treinamento, você passar uma informação assim com um erro gigantesco desse, eu sinceramente acho bem complicado. Então, o evento 2240 são os agentes que constam lá no anexo 4. É aqueles, não é o que tem na NR15. Questão de limite de tolerância, limite de tolerância, sim, é o anexo 4, ele não informa limite de tolerância, tá? O limite de tolerância pela norma eu considero, sim, os que estão na NR15, mas não os agentes que estão na NR15, tá? Eu tenho que considerar sempre, na hora de eu elaborar um LTCAT, são os agentes que estão no anexo 4. Aí, por que eu tô falando em social elaborar LTCAT? Porque as informações que a gente envia para o social são as que constam no LTCAT. Tá? O que eu vejo ainda muita empresa fazer, empresa que ainda não fez, não elaborou o seu LTCAT, usar as informações, por exemplo, do PGR para enviar ao e-social. E é que me enviando um monte de coisa que nem precisa, inclusive. Porque o PGR, eu tenho um levantamento de risco completo. É risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Agora, se vocês pegarem lá o anexo 4, eu tenho lá, é físico, químico e biológico. Só. Eu não envio para o e-social risco ergonômico e nem de acidente. Por isso que eu não envio também informações que seriam referentes a NR16, a periculosidade, né? Que tem muita gente que fala, porque você tem direito à periculosidade, depois me ajuda para me aposentar. Não tem relação. No LTCAT, a gente nem considera esses riscos de acidente. Teve gente que já conseguiu se aposentar por causa disso? Teve. Por quê? Porque teve mudança da legislação durante os anos.
Em algum momento, algumas coisas valiam de uma forma, outros momentos valiam de outra forma. Então, alguns momentos, por exemplo, o protetor auricular, ele neutralizava o agente nocivo, não caracterizando atividade especial, ou em alguns momentos, mesmo entregando em PI, a gente consideraria atividade especial. Então, a legislação muda. E outra, depois que se tu tem um bom advogado, tu entra na justiça e tu vai argumentar com um juiz, que não é um profissional de segurança, né? Ele é um juiz, ele não tem esse conhecimento assim que nem a gente em relação a essa parte de saúde e segurança, ele pode sim considerar e na justiça a pessoa conseguir, tá? Mas na hora que a gente elabora um laudo, a gente não considera nem súmulas, nem casos já julgados, nem nada disso. A gente considera o que está ali no decreto e os agentes nocivos que constam no anexo 4. O restante, não. Na hora da elaboração do laudo, a gente não considera isso. E aí é que é um erro que estava acontecendo bastante. As pessoas, porque tem um código lá no e-social que é de outros riscos. Então, cada agente nocivo que tem lá no anexo 4 e na tabela 24 tem um código. Então, sempre que eu for inserir ali, fazer o envio da informação daquele agente nocivo, ele vai puxar o código respectivo. Ah, mas aí eu quero, por exemplo, eu quero fazer o envio do risco da umidade, por exemplo. O risco da umidade não consta no anexo 4 e nem na tabela 24, ele está lá só na NR15. Dependendo da situação, ele pode ser insalubre, mas ele não é uma atividade especial que garanta o direito à aposentadoria especial, porque nem consta a umidade no anexo 4. Mas eu vi lá no meu PGR, por exemplo, o anexo 4, ou eu pedi para alguma pessoa fazer uma RTCAT que não tem esse entendimento da norma e consta lá. E aí eu vou fazer o envio com as informações que eu tenho aqui. Olha, mas olha só, não tem nenhum código que trate da umidade aqui na tabela 24. E aí o que as pessoas faziam? Usavam esse código para outros agentes nocivos. Só que esse código não é para isso. Ele não é para isso. Não é para me inserir agentes nocivos que não constam na tabela. Esse código ele foi criado só para que eu insira um agente nocivo diferente do que consta na tabela em caso de uma ação judicial. Se eu tenho um trabalhador, ele entrou na justiça, ele ganhou, o juiz mandou que fosse inserido tal agente nocivo no PPP dele, como é que a gente vai fazer se agora a gente não faz mais o PPP no papel? Não é? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o envio desse evento, desse agente nocivo ao e-social, para que ele passe a constar no PPP daquele funcionário. Então, esse código foi criado para isso. E muitas pessoas, erroneamente, estavam utilizando para inserir aquilo que não está no anexo 4. Por quê? Porque está no PGR, né? Está na documentação, aí coloca lá uma postura incorreta ou um risco de corte e aí usava aquele código. Só que isso não é certo. E como essas informações agora elas vão diretamente para o governo, eles perceberam isso. Então, agora, começou já a partir de ontem, teve essa mudança no layout, foi justamente o quê? Para que eu consiga fazer o envio do agente nocivo com esse código de outros agentes nocivos que não constam na tabela 4, no anexo 4, eu preciso inserir qual foi o número do processo. Então, eu não consigo só simplesmente enviar porque consta no meu PGR e eu vou enviar. Não, eu só vou conseguir enviar, eu só vou conseguir inserir essa informação se eu tiver ali um número do processo, o processo aquele que judicialmente eu tenho que inserir esse risco por uma determinação do juiz. Então, eu não consigo mais simplesmente sair inserindo qualquer agente nocivo porque eu acho que tem que constar. É realmente aquilo que a lei pede.
tá? Então não tem mais achismo agora. E também as pessoas que estão acostumadas a fazer os envios usando o PGR, por exemplo, vão ter dificuldade e vão ficar, de repente, até sem entender o porquê que não estão conseguindo enviar aquela informação. Certo, gente? Essa é a grande mudança. Ela já está valendo desde ontem. Tem alguém aqui que já trabalha fazendo envios de informação no e-social? Tem alguém? Comenta aí para mim. Só para mim saber se tem alguém que já está fazendo o envio, ou até se já precisou de ontem para hoje fazer, né, inserir aí essa informação para mim saber, tá? A outra mudança que teve faz pouco tempo, inclusive, foi em relação ao prazo, né? O prazo é sempre até o dia 15 do mês subsequente. Agora eles deram a oportunidade para aqueles atrasados, que deixam sempre para o último dia, que se o 15º dia não for um dia útil fiscal, eu posso enviar para o próximo. Então, dê uma chance aí até para aqueles atrasados, né, que deixa aí sempre para o último dia. Então, gente, esses são os 3 eventos. Eu tentei explicar aqui da forma assim mais simples possível, até para mim conseguir resumir o assunto, porque ele é muito extenso. Tanto que, quando fui abordar o assunto ali para os alunos do mapa, e como eu falei, eu quis fazer ele da forma mais completa possível, porque eu abordo lá desde a previdência social, né, o que é a previdência, a diferença de benefícios, né, qual é a diferença e quais são os direitos que o trabalhador tem em caso de auxílio acidentário ou auxílio doença. Quis explicar já sobre o que é o FAP, né, como que é feito o cálculo do FAP para as empresas. Eu detalhei assim essa questão assim dos eventos de SST, afastamentos, né? Enfim, eu peguei informações assim que fosse assim numa sequência e o mais detalhado possível, para que você não só tenha um entendimento do e-social, de quais são os eventos, porque eu tenho que mandar isso, aquilo, mas entenda o porquê como um todo, o porquê que é importante para o governo a emissão da CAT, o porquê que é importante para o governo esses eventos do monitoramento biológico, dos agentes nocivos, o porquê de tudo isso, o porquê que o e-social ele foi criado, né? E porquê que para o governo é importante, porquê que eles ficaram trabalhando tanto tempo, porque o e-social ele não começou agora, ele está há anos esse projeto, porquê que trabalharam tanto tempo nesse projeto, né? Qual é o interesse para que se entendesse como um todo. Por isso que ele acabou sendo era para ser uma aula e acabou ficando dividido em 4 módulos. Então, de uma aula que eu quis fazer para os alunos lá do mapa do TST, eu acabei fazendo um curso completo sobre o e-social, tá? E aí então o que eu fiz? Eu disponibilizei para quem já era aluno e para os alunos que entraram na última turma. Então, somente os alunos do mapa, até então, tinham o acesso a esse curso sobre o e-social na SST. E como tem surgido muitas dúvidas e nem todo mundo conseguiu entrar na última turma do mapa, e eu ainda não tenho previsão de quando eu vou abrir a próxima turma, que eu resolvi liberar para quem não é aluno, para que consiga adquirir o curso do e-social. Você pode ter acesso a esse curso completo, os 4 módulos do e-social, ou material de PDF, que ele foi já atualizado com as últimas mudanças. Inclusive, quem é aluno e já baixou os PDFs, gente, entra de novo lá na plataforma, porque os materiais eles foram atualizados, tá? Então, os PDFs lá, eles estão sendo atualizados, então depois você entra lá e baixa de novo para substituir o material antigo, porque já está constando lá a explicação mais profunda, assim, mais detalhada das últimas mudanças também. Então, o que já era completo, ficou mais completo ainda. E aí, você que não conseguiu entrar na última turma ali do mapa do TST, agora você tem a oportunidade de se tornar um especialista em e-social. A gente estava pedindo que eu falasse sobre o e-social, né? Que nem o pessoal diz, faz pra gente um curso ou um e-book com um jeitinho Andressa de explicar.
né? Que o pessoal sempre comenta assim, que eu explico de um jeito que fica fácil de entender. Então a gente conversou e disse, então vamos disponibilizar para as demais pessoas, para que todo mundo consiga estudar sobre isso, porque, gente, sinceramente, de coração, hoje, quem não tiver o conhecimento sobre o e-social tá fora do mercado de trabalho, tá? Não vai ingressar, e quem tiver já dentro do mercado de trabalho e não souber desse assunto vai ter dificuldade de se manter no mercado de trabalho. Porque não existe uma empresa hoje que não precise fazer os eventos, fazer o envio dos eventos. Todas as empresas precisam. Muito obrigada aí pela atenção de todos e até mais.